Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículos de 1 a 3. Está escrito assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler uma porção pequena, porém poderosa da Tua Palavra. Eu quero te pedir nesta noite, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas acima de tudo, aquilo que precisamos ouvir. Deus, abençoa cada vida, cada pessoa que está aqui, bem como aquelas que vão assistir pela internet. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada uma delas, cada um de nós, Pai, que eu possa nesta noite ser um instrumento, um canal de bênção nas Tuas mãos, para abençoar a vida de cada pessoa a quem chegar essa mensagem, Pai, e que tudo seja para a glória e para a honra do Teu nome, Jesus. É em Teu nome que eu oro. Amém. Aleluia. O tema da mensagem desta noite: abrindo as portas do milagre. Abrindo as portas do milagre. Vejam, existem portas na nossa vida que muitas vezes se fecham. O próprio Deus muitas vezes fecha portas na nossa vida. Portas que às vezes nós abrimos sem que devêssemos tê-las abertas. Portas que muitas vezes são colocadas diante de nós, às vezes até já abertas. E através delas a gente até entra, mas não deveríamos ter entrado. E Deus é tão misericordioso que Ele muitas vezes fecha essas portas diante dos filhos de Deus. Fecha por misericórdia, fecha por graça, fecha por bondade, fecha porque Deus nos ama. Mas a palavra de Deus diz também, e nesse texto, de uma forma muito mais precisa, muito mais objetiva, que Deus abre as portas do milagre diante do seu povo. Nesse texto que nós lemos aqui, Deus está falando sobre Ciro, rei da Pérsia, que ainda iria assumir o reinado, ia ser um conquistador, ia ser o homem a quem Deus ia usar para libertar ou para soltar as ligaduras que prendiam o povo de Israel, que estava cativo por 70 anos na Babilônia. Deus então fala para o rei Ciro: olha, eu vou abrir diante de ti, Ciro, ainda que você seja um ímpio, ainda que você não me conheça, ainda que você não tenha intimidade comigo, ainda que talvez você nunca tenha nem ouvido falar o meu nome, eu, todavia, abrirei as portas diante de ti, portas que não se fecharão. Porque como está escrito lá no livro do Apocalipse, Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A porta que Jesus abre, irmãos, não há quem feche. Quando Deus abre a porta diante do seu povo, quando Deus abre a porta diante de nós, não há aquele que feche. Mas o texto que nós lemos de Isaías, capítulo 45, versículos 1, 2 e 3, ele vai falar sobre duas coisas, especificamente, que eu quero meditar com vocês. Ele fala aqui sobre portas de bronze, não é isso? Portas de bronze e trancas de ferro. Portas de bronze e trancas de ferro. O que Deus está falando aqui, metaforicamente, é que existe algo intransponível para o povo de Israel que Deus ia abrir. Portas de bronze trancadas com ferrolhos de ferro. O que são as portas de bronze? São os problemas,
são as lutas, são as dificuldades, são as enfermidades, é aquele problema que você não consegue transpor, é aquela muralha que se ergueu diante de você, às vezes da depressão, da tristeza, às vezes do abatimento, às vezes das dívidas, às vezes da incredulidade, às vezes da falta de fé, às vezes da falta de esperança, portas que não tem como eu enumerar aqui agora, mas são portas de problemas, portas de lutas, portas de dificuldades, portas que se levantam diante de nós e que Satanás vem com um ferrolho de ferro, vai lá e fecha. Mas o que eu quero meditar com você nessa noite é que existem três coisas que nós, como servos de Deus, podemos fazer para que essas portas sejam abertas, porque Deus já colocou a porta aberta diante de nós, queridos. Se a gente for meditar na palavra de Deus, Jesus diz o seguinte: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e são exatamente essas portas que se erguem diante de nós muitas vezes, são as portas do inferno, não são portas erguidas por Deus. Como eu disse aqui, existem portas que Deus fecha, mas não são portas boas para nós, servos do Senhor. Na verdade, não são portas boas para ninguém. Deus, então, Ele está falando aqui nesse texto que Ele abre essas portas. Por mais que elas sejam pesadas, por mais que elas sejam fortes, por mais que sejam portas de bronze, por mais que os cadeados, os ferrolhos, os fechos que tranquem essas portas sejam de ferro, seja qual for o poder e a força que esses ferros tenham, Deus é todo poderoso para fazer, destruir esses ferrolhos de ferro e abrir as portas de bronze que estejam trancadas na tua vida. Deus é poderoso. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para abrir, Deus é poderoso para fechar, Deus é poderoso para matar e é poderoso para ressuscitar, Deus é poderoso para curar, seja qual for a enfermidade. Eu fico ouvindo às vezes triste, quando eu ouço da boca de crente, que Deus não faz milagre, que Deus fez há 2000 anos atrás, mas não faz mais hoje, que Deus usa o médico. É verdade que Deus usa o médico, mas você sabe por que Deus usa o médico? Porque o povo de Deus está incrédulo, não crê no poder de Deus, não crê na manifestação do sobrenatural de Deus, e Deus continua o mesmo. A palavra de Deus revela que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus não mudou, Jesus é o mesmo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? O maior problema é que a gente coloca Deus numa caixinha. A gente quer limitar o poder de Deus ao nosso poder, às nossas possibilidades. Na verdade, a gente fecha Deus diante da nossa incredulidade. Esse é o problema. Porque a gente não consegue crer, então a gente quer racionalizar. Mas a Bíblia fala que a fé, queridos, ela não tem nenhuma razão humana, nenhuma lógica racional humana desse mundo. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. As coisas de Deus são loucura para muita gente. Deus quer hoje arrebentar cadeados, ferrolhos de ferro e abrir portas de bronze diante de você. Creia nisso, porque Deus vai fazer. Deus é poderoso para abrir essas portas, Deus é poderoso para arrebentar esses cadeados de ferro que estão fechando essas portas e impedindo você de tomar posse da tua bênção, de você receber o teu milagre, de você receber a tua vitória. Essas portas hoje serão abertas, esses ferrolhos vão ser destruídos hoje, em nome de Jesus. Existem três coisas ou três ferramentas. Eu não vou chamar de coisas, vou chamar de ferramentas. Três ferramentas que nós, como crentes, como servos do Senhor, temos nas nossas mãos para arrebentar, para despedaçar esses ferrolhos de ferro que trancam essas portas da impossibilidade, do problema, da luta, da dificuldade, da doença, seja lá do que for.
3 ferramentas. A primeira ferramenta: colocar a fé em ação. Repete comigo assim: colocar a fé em ação. Exatamente isso. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. É morta. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que confia em Deus, mas na hora de sair da inércia, na hora de sair do seu lugar de conforto, na hora de dar o passo de fé, trava. Não, eu tenho fé, mas deixa eu aqui, porque o seguro morreu de velho. Meu irmão, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Nem eu nem você enxergamos nada com os olhos físicos por meio da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, é a convicção, é a certeza de coisas que não se veem, mas esperamos. Ou seja, a fé é esperança. Só que a fé para o crente, querido, ela não é uma mera esperança, ela não é uma mera expectativa, mas é uma convicção de que da forma como a gente crê, assim será. Isso é fé. A fé remove montanha, a fé faz transportar montes, a fé ressuscita o morto, a fé dá vista ao cego, a fé dá ouvido ao surdo, a fé faz o mudo falar. A fé é assim. A fé ela não encontra nenhum respaldo na medicina humana, nem na intelectualidade dos maiores filósofos do mundo. A fé não é assim. Não adianta você querer racionalizar a fé. Tem muita gente que pega a Bíblia Sagrada e quer racionalizar. A palavra de Deus diz o seguinte, que a Bíblia, ela se discerne espiritualmente, porque o que tem aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro filosófico. Isso aqui é um livro que é o poder, manifestação do poder de ler para quem crê, para quem lê. A fé é assim. Só que a fé ela precisa ser colocada em ação. A fé ela precisa ser colocada em prática. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes anos, mas a nossa vida é sempre aquela coisa meio travada. Deus não quer crente travado, Deus não quer crente seguro. A gente precisa se lançar realmente nas mãos de Deus com convicção de que Deus está nos segurando, de que Deus é poderoso para transformar a nossa vida, de que Deus é poderoso para nos dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós pedimos. Jesus disse o seguinte: olha, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tudo. Jesus não colocou nenhum obstáculo, Jesus não limitou nada. Ele disse assim: tudo é 100% das coisas, irmãos. Tudo é tudo. O que faz com que você não receba o que você pede? A incredulidade. A incredulidade faz com que a gente não receba aquilo que a gente pede. É bem verdade que muitas vezes Deus faz por misericórdia. A gente pede, mas quando a gente pede alguma coisa que não é para nós, Deus tira a vontade do nosso coração. Quem já teve essa experiência aqui? Eu já tive. Muitas vezes querer, desejar, pedir, e de repente Deus tira aquilo, porque não era bom, porque não era para nós. Só que a maioria das coisas não funciona desse jeito. Grande parte das bênçãos que a gente deixa de receber, a gente só não recebe porque a gente não crê, não confia, e mais, não persevera em oração, não persevera na busca por aquilo que a gente quer. Eu vou ler um texto com você. Esse texto está no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 16, está escrito assim. Atos 12, de 1 a 16. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardar, tencionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa,
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredavam por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Olha só que cena aqui, irmãos. Esse texto conta uma história em que Pedro havia sido preso por pregar o evangelho, por fazer milagres. Preso com cadeias, a Bíblia fala de 2 cadeias, portão de ferro, guardado por sentinelas. De repente vem um anjo, e o texto vai falar que a igreja estava reunida orando incessantemente. A igreja não orava não cessava de orar. Por que a igreja estava orando? Para que Pedro fosse solto, sim ou não? Não era essa a motivação? Não era isso que estava motivando a igreja a orar? A Bíblia fala que estava orando por Pedro, para quê? Para Pedro ser solto, para Deus ter misericórdia, para Deus livrar a Pedro. Só que eu fico imaginando aqui, e aqui já é algo da minha parte, não está escrito na palavra de Deus, mas eu fico imaginando que eles deviam estar pensando assim: olha, Deus toca no coração de Herodes, toca no coração daqueles soldados, para que eles abram, para que Pedro seja julgado e absolvido, para que Pedro não seja condenado. E aí esses soldados vão lá e abrem as portas e Deus, e Pedro é solto, e a gente possa receber Pedro aqui de novo. Não está errado planejar, irmãos. E eu fico imaginando que era dessa forma que aquela igreja orava para que Deus fizesse um milagre dessa maneira. Só que o que a igreja não esperava é que Deus fosse agir de uma forma completamente diferente. O que a igreja não contava é que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele age de forma sobrenatural quando Ele quer. E Deus então não usou Herodes, Deus então não usou aqueles soldados, Deus não usou ninguém, nenhum ser humano, mas enviou um seu anjo, o seu mensageiro, para ir lá, tocar nas cadeias de Pedro, as cadeias caírem, abrirem as portas automaticamente. 2000 anos atrás já tinha portão automático, 2000 anos, não precisa nem de controle remoto, as portas se abriram automaticamente, os soldados dormiam, e Pedro saiu. A sensação de que ele tinha, diz a palavra, é que ele estava tendo uma visão, era um sonho, aquilo não era real, aquilo não era verdadeiro, era um sonho, só que não era, era verdadeiro. Pedro estava sendo solto,
não por Herodes, não pelos soldados, não por um político, não pela polícia, mas por um anjo, porque Deus enviou, e é assim que Deus faz com os seus servos. Deus não precisa de ninguém, irmãos, e Ele faz da forma como Ele quer. Não adianta a gente conjecturar o milagre, não adianta a gente dizer como a gente quer. Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Os meios, os instrumentos pertencem a Deus. A gente precisa crer, a gente precisa confiar que Deus vai fazer, mas como Deus vai fazer, isso é com Deus. Quem Deus vai usar é com Deus. Deus pode usar um ser humano, um homem, uma circunstância e um anjo, ou o próprio Deus pode vir à terra em pessoa para dizer a você assim: meu filho, eu vim para te livrar, eu vim para fazer essas cadeias caírem, eu vim para te dar vitória, eu vim para trazer o teu milagre, porque Deus, querido, é poderoso para isso, e Ele faz como Ele quer, Ele faz como lhe apraz. Deus é assim. Mas aquela igreja estava incrédula, estava orando por um milagre, mas não creu quando o milagre chegou. O milagre bateu a porta e eles não acreditaram que o milagre havia chegado. Assim são muitos crentes dentro da igreja. O milagre bate a porta e ele recusa o milagre, ele rejeita o milagre, ele não crê no milagre. Sabe por quê? Porque é aquele crente que só crê no seu coração, só crê de palavra, mas não crê de verdade em ação. A fé, ela tem que ser colocada em prática. A fé, ela precisa ter ação, ela precisa ter mobilidade, ela precisa andar, ela precisa caminhar. A fé, ela é dinâmica, irmãos. A fé não é estática, a fé é dinâmica. Porque fé estática não é fé. Fé estática não existe. Pode dar o nome que você quiser, mas não é fé. Porque a fé bíblica, ela faz com que o milagre aconteça. A fé bíblica de Gênesis a Apocalipse faz com que o milagre aconteça, com que o sobrenatural se manifeste no natural. Essa é a fé bíblica. Não é a fé parada. Essa é a primeira ferramenta que nós, servos de Deus, temos. A gente só precisa se livrar do ranço da religiosidade, do ranço da incredulidade, de tudo aquilo que nos prende à racionalidade humana. É isso que a gente precisa fazer, jogar isso para fora, lavar, limpar essa sujeira que permeia o nosso coração. Primeira ferramenta, então, é a fé ativa, ou a fé dinâmica, ou a fé que é acionada, a fé que age. Essa é a primeira ferramenta que eu e você temos. Está disponível, irmão. A segunda ferramenta, que é igualmente poderosa, é o louvor e a adoração a Deus. Louvor e a adoração a Deus. Queridos, a gente não tem noção muita de como o louvor, e aqui eu não estou falando de louvor e adoração no sentido de obediência. Eu sei que a gente pode adorar a Deus de diversas maneiras, mas eu estou falando aqui realmente do louvor que a gente acabou de tocar aqui, de cantar. Esse louvor que sai dos nossos lábios, esse louvor que faz com que a gente entre na presença de Deus, porque a música tem esse poder, o louvor tem esse poder. O louvor faz com que a gente entre na presença de Deus. Como eu preguei aqui no outro dia, não é que a gente vá subir, o louvor faz o céu descer. O louvor faz a presença de Deus se manifestar. O louvor faz a glória de Deus se estabelecer onde a gente estiver, irmão. E sabe o que acontece quando a presença de Deus se manifesta? As cadeias são quebradas, os alicerces são abalados, as portas são abertas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não consegue subsistir, ele não consegue permanecer, ele não consegue ficar aonde a presença de Deus está. E a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores, no meio dos louvores.
É assim, quando a gente começa a adorar de coração, quando a gente se esquece um pouquinho dos problemas, das lutas, da dificuldade, quando a gente se esquece do que a gente precisa fazer amanhã, hoje, daqui a pouco, quando a gente se esquece do que aconteceu quando a gente saiu de casa, quando a gente começa a adorar, a gente vai entrando num nível espiritual, querido, em que a glória de Deus se manifesta, porque a presença de Deus é atraída. Quando a presença de Deus é atraída, os céus descem, as cadeias se abrem, os ferrolhos de ferro são arrebentados. Onde é que está isso, bispo? Atos capítulo 16, versículos 23 a 26 diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só como é que Deus faz. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos, igualzinho Pedro, com cadeias, carcereiro, porta de ferro, tudo bonitinho como manda o figurino. Era uma prisão. Só que havia um agravante no caso de Paulo e Silas aqui, porque eles tinham sido açoitados. Se a gente for ler o texto anterior, a gente vai ver isso. Tinham apanhado muito, estavam feridos, porque tinham sido açoitados com chicote. Agora veja a situação. Tinham apanhado, estavam feridos, provavelmente com as costas ensanguentadas, ninguém colocou unguento nenhum, ninguém cuidou daquelas feridas não, estavam ensanguentados, aquilo devia estar doendo muito, e mais, com a perspectiva, porque se depois você ler todo o capítulo, você vai entender que eles estavam ali para ser julgados no dia seguinte e sujeitos à morte. Essa era a situação em que se encontravam Paulo e Silas. Mas apesar de tudo isso, olha que cenário nefasto, irmãos. Olha que perspectiva ruim. Na visão humana, rapaz, tinha acabado tudo. O que esses caras podiam esperar da vida? Nada. Humanamente falando, não tinha o que fazer. E assim é que nós precisamos agir, irmãos. Mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da contenda, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da enfermidade, mesmo no meio da miséria, mesmo no meio da tribulação mais acirrada, pior que você possa passar, irmãos, adore ao Senhor, louve ao Senhor, separa um tempo para você cantar, mesmo que você, mas eu canto mal, irmãos, Deus recebe o louvor e a adoração, não é o que sai da boca não, é aquilo que vem do coração. Quando você canta do teu coração, você pode ter certeza de que Deus está ouvindo, como se fosse um cantor lírico. Você pode ser o pior cantor do mundo, mas os ouvidos de Deus ouvem de forma diferente, porque os ouvidos de Deus ouvem o que vem do coração e não da boca. É do coração que procedem as coisas que a gente fala, disse Jesus. A gente precisa adorar a Deus. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você esteja atravessando, por mais difícil que esteja. E eu posso dizer para você, irmãos, não estou hipócrita de falar que é fácil fazer, muitas vezes não é, e não creio que tivesse sido aqui para Paulo e Silas também. Não, provavelmente não foi, porque estavam sentindo dor, com essas expectativas ruins todas que eu citei aqui, só que eles resolveram adorar. Vamos cantar louvores, vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, conta a história de um rei chamado Josafá. Rei Josafá, diz lá o texto, que Israel, na verdade Judá, estava cercado por 3 nações, muito mais poderosas do que eles. 3.
doidos para destruírem Israel, e iam fazê-lo. Humanamente falando, o próprio rei falou: olha, não tem como a gente sair contra essas 3 nações, porque eles são muito mais numerosos, eles são muito mais poderosos, eles têm um poderio bélico infinitamente maior do que o de Israel, do que o de Judá. Não tem como a gente fazer nada contra esses caras. E Josafá, um homem temente a Deus, servo de Deus, o que fez? Foi para o joelho no chão e cara no pó. Irmãos, começou a orar, a chorar, pedir a misericórdia de Deus, pedir que Deus fizesse alguma coisa naquela situação. Então Deus vai e usa o profeta, e o profeta vem até o rei e diz assim: Josafá, rei Josafá, assim diz o Senhor, essa peleja não é tua, mas é minha, assim diz o Senhor. Tu não lutarás, não lançarás uma flecha, tu não vais levantar nenhuma espada, porque todos vão morrer, porque sou eu quem vai te dar a vitória. Sabe o que a Bíblia fala? Que Josafá creu na palavra do profeta. Por isso no dia seguinte, quando eles acordaram, eles falaram assim: olha, Israel e Judá, crê no Senhor e vivereis, crê nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que é mais interessante nessa passagem, irmãos? O normal seria que Josafá organizasse o seu exército à frente da batalha, colocasse ali espadas, lanças, flechas, aquelas catapultas, não sei nem se existia naquele momento ali, se eles utilizavam aquilo, mas enfim, as armas que eles tivessem disponíveis, à frente do pelotão, da batalha, do exército, porque seria isso natural, normal. Mas sabe o que Josafá falou? Os músicos, vem aqui, todo mundo, passa todo mundo para frente. Músicos, cantores, adoradores, vão à frente do exército, vão à frente da peleja, vão à frente da batalha. E Josafá então ordenou a peleja dessa maneira. Não tinha espada, irmãos, era uma guerra que eles foram, irmãos, se eles não tivessem, se Deus não tivesse dado a vitória, ele não tivesse feito aquele milagre, eles iam ser destruídos, porque não tinha soldado. Eles saíram com músicos à frente do pelotão, músicos à frente da batalha, à frente da peleja. E a Bíblia fala que esses músicos ficaram lá e Josafá então ordenou que eles marchassem. Marchassem para onde? Não marchassem fugindo, não era marchar recuando, não era marchar fugindo da peleja, da batalha, nada disso, irmãos. Josafá ordenou que o povo, que o exército marchasse à frente, em direção aos 3 reinos, aos 3 governos, às 3 nações, aos 3 povos que estavam vindo contra Israel, contra Judá. Olha que coisa maluca. O rei mandou que os músicos fossem à frente e que eles marchassem na direção, talvez até da morte. Suicídio coletivo, alguns podiam pensar. Mas a Bíblia fala, irmãos, isso é que é tremendo, que enquanto Josafá ia à frente do exército, o povo de Deus marchava e cantava, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia fala que o povo de Israel, o povo de Judá ia marchando e cantando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto Josafá ia marchando junto com aquele exército, não de soldados, mas de músicos, a Bíblia fala que Deus mandou anjos que desbarataram os 3 exércitos, e eram mais de 180 mil corpos mortos. Quando Israel chegou no topo do monte e olhou lá para baixo, não havia um vivo, um soldado do exército inimigo, nenhum para contar a história. Todos eles morreram, todos eles foram dizimados. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de Israel decidiu adorar, ele decidiu clamar, adorar e cantar louvores ao nome do seu Deus. E Deus desbaratou. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão tremendo, irmãos, que não ficou aí a história não terminou aí.
Eles chegaram lá em cima, diz o texto de 1 Crônicas capítulo 20, eles olharam para lá e para baixo e eram só corpos estirados, mortos, estendidos no chão. Não tinha nada nem ninguém. O que eles fizeram? Foram lá e saquearam. Olha só que coisa tremenda. O povo com a expectativa de morrer, com a perspectiva de que podiam ser dizimados, assim, num abrir e fechar de olhos. De repente, não só eles não tinham mais nenhum perigo, não só o povo não tinha sido dizimado, não só eles não tinham sido destruídos, como os seus inimigos é que foram destruídos. E não só isso, agora eles estavam saindo ricos daquela peleja. Aquilo que eles pensavam que ia ser a destruição deles, aquilo que eles pensavam que ia ser a derrocada deles, se tornou em bênção. Porque o nosso Deus é desse jeito. O nosso Deus, ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que você pensa que vem para te destruir, é isso que Deus vai usar para te enaltecer, para te abençoar, para te fazer um milagre, para te dar vitória. Porque o nosso Deus age dessa maneira. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a gente não tem noção do poder do clamor, aliás, do poder da adoração, do poder que tem o nosso louvor e a nossa adoração. Segunda arma, então, para você usar. Coloque em prática essa arma. Pode não ser fácil não, irmão, mas faça isso. Comece a experimentar. Quando você tiver com vontade de chorar, quando estiver triste, quando você estiver no mato sem cachorro, num beco sem saída, numa situação que você não tenha para onde ir, você olha para frente, tem lá o mar do tamanho do bonde. Você olha para trás, vem Faraó e seus cavaleiros. Você olha de um lado para o outro, não tem onde ir. Quando você estiver assim acuado, comece a cantar, comece a adorar, comece a louvar o nome do Senhor, e você vai ver que as cadeias vão cair e as portas vão ser abertas. Essa é a segunda arma, louvor. A terceira ferramenta, não é arma, é ferramenta, que também não deixa de ser uma arma. A terceira ferramenta que nós, como igreja, temos ao nosso dispor é o clamor a Deus. O clamor. A primeira ferramenta é a fé ativa. A segunda é o louvor e a adoração. E a terceira é o clamor a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O clamor, ele se difere de outras formas de oração. O clamor é uma oração, é uma forma de orar, é uma forma de falar com Deus. Mas o clamor, irmãos, é algo que impacta Deus. É algo que faz a mão de Deus se mover mais rápido. É algo que faz com que Deus se compadeça. O clamor, ele mexe com o coração de Deus. Por quê? Porque o clamor é o grito do nosso coração. O clamor é aquele grito de agonia que sai de dentro do nosso coração, do mais profundo da nossa alma. Não é como aquela oração corriqueira que você faz. Não que Deus não vai te atender. Deus atende, basta a gente como servo de Deus abrir a boca e Deus abençoa. Na verdade, Deus, ele já conhece e até abençoa mesmo antes da gente abrir a boca. Mas existem situações, irmãos, existem circunstâncias na nossa vida que só mesmo clamor. Existem portas de bronze que são fechadas com ferrolhos de ferros tão fortes, tão poderosos, ferrolhos do inferno que vêm e que não deixam as portas serem abertas de jeito nenhum. Para isso, só o clamor. O clamor faz a diferença. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 5 a 10, está escrito assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este por procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer.
e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, aqui a gente vê 3 formas da gente orar. Existem situações na nossa vida, eu chamo essa revelação aqui que Jesus traz para nós, de os 3 níveis da oração. Os 3 níveis da oração que nós temos ao nosso dispor. O primeiro é o nível do pedido. O pedido é esse que eu citei aqui agora há pouco. É aquele que às vezes até antes mesmo aquilo venha, o desejo ou a necessidade veio à nossa memória. Quando a gente pensou em dobrar o joelho, Deus já está concedendo. A bênção já está chegando. O milagre já está se fazendo. Existem situações assim. Esse é o pedido. O segundo nível da oração é o buscar. O buscar já requer um pouco mais de paciência, joelho dobrado. O buscar, a gente precisa gastar mais tempo na presença de Deus, para que a bênção chegue, para que o milagre se faça, porque há situações em que a luta é um pouco maior, porque Satanás, irmãos, é ele quem trava a nossa bênção, é ele que impede que a nossa milagre chegue. Você sabia disso? A guerra é travada nos céus e é o diabo quem impede. Depois de curiosidade, você abre o teu livro no livro de Daniel e vai ver capítulo 10, o que Satanás faz com a bênção do justo, do crente. Satanás não quer que você receba o teu milagre, ele não quer que você receba a tua bênção, ele te impede, quer te impedir de todos os meios, de todas as formas, para que você não seja abençoado por Deus, e ele faz resistência. Paulo vai falar em Efésios 6, lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes infernais da maldade, nas regiões celestes. É lá que está a nossa guerra, é lá que está a nossa luta. Não é contra pessoas, não é contra as próprias circunstâncias que se levantam contra nós, mas é contra essas hostes infernais da maldade. No mundo espiritual, não é no mundo físico, é espiritual. Então, buscar é o segundo nível da oração, mas existe um terceiro nível, irmãos, porque você já pediu, você já buscou e a vitória não chegou, o milagre não se fez e a luta está cada vez maior. E agora a luta chega num nível que você aquele nível de agonia, de desespero, aquele ponto da luta em que não tem mais o que fazer, em que você está exatamente daquele jeito que eu falei agora há pouco aqui, exército de Israel, com Faraó na frente, Mar Vermelho na frente, Faraó e cavaleiros atrás, e mais nada para se fazer, não tem para onde correr. E a situação piora a cada dia. Nesse momento, Jesus fala aqui, aí entra o terceiro nível da oração, que é o clamor, e Jesus chama isso de bater. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente precisa bater, precisa espancar a porta, mete o pé na porta, arromba a porta do inferno, porque a porta do inferno não pode prevalecer contra você, não pode prevalecer contra mim. Pode ser difícil, pode ser demorado, mas ela vai cair, ela vai se arrebentar. Deus vai fazer romper esses grilhões que estão segurando essa porta, porque Deus é poderoso para isso. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. A palavra de Deus, ela se cumpre. A gente precisa usar as armas que a gente tem. Certo homem, diz a palavra de Deus, chamado Bartimeu, cego de nascença, pedinte, mendigo, estava ali assentado e de repente ouviu um burburinho, começou a ouvir aquele disse-me-disse,
E alguma coisa estava acontecendo de diferente naquele lugar, porque talvez ele nunca tivesse ouvido tanta gritaria como aquela que estava se fazendo naquele momento ali. E de repente, o cego pergunta assim para quem estava ao seu lado: o que está acontecendo? É Jesus o Nazareno. É Jesus o Nazareno que está vindo. É Jesus o Nazareno que vai passar aqui. É Jesus que está passando, irmãos. E aquele cego, irmãos, ele não se fez de rogado. A Bíblia fala que ele tinha uma capa. A Bíblia fala que ele deu um salto, largou a capa para trás, deixou o que ele tinha para trás, deixou talvez o que ele tinha de mais precioso para trás, jogou para trás e não quis saber. E diz a palavra de Deus que de repente ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ao lado daquele homem começaram a dizer assim: rapaz, você está me incomodando, tu está me enchendo a paciência, para de gritar, para de clamar. Mas a Bíblia fala que quanto mais perturbavam o cego, quanto mais falavam para ele calar a boca, quanto mais falavam para ele parar, mais ele gritava, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele chamava pelo nome de Jesus, filho de Davi. Tem algo interessante, irmãos, nessa passagem, que a gente muitas vezes não se percebe. Aquele homem ali era um judeu, Bartimeu era um judeu, e ele não chamou ali Jesus, filho de José, como seria um natural. Ele chamou Jesus, filho de Davi. Sabe o que isso me faz entender? Que aquele homem naquele momento reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era algo diferente, que Jesus não era uma pessoa desse mundo, que Jesus podia resolver o problema dele, que só Jesus podia curar ele, aquela enfermidade, aquela cegueira de nascença. Jesus era aquele que era esperado pelo povo de Israel. E sabe o que aconteceu, irmão? No meio daquela multidão toda, o clamor daquele cego fez Jesus parar. Todo mundo mandando ele calar a boca. Mas agora, o mestre manda a multidão calar a boca. Agora o mestre diz assim: olha, cara, porque eu quero ouvir a voz desse cego, porque ele sim, ele clamou, ele pediu do coração, ele me buscou, eu ouvi a sua voz. E ele chega para perto daquele cego e diz assim: o que tu queres que te faça, Senhor, que eu veja? E a Bíblia fala que na mesma hora, as escamas caíram dos olhos daquele cego, e o cego que era cego de nascença, agora vê, não é mais cego. E a Bíblia fala que aquele homem então segue ao Messias, segue a Jesus de Nazaré, segue. Eu fico imaginando que esse homem nunca mais deve ter largado Jesus, nunca mais deve ter abandonado Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus verdadeiro, é isso, irmãos. Não tem como soltar Jesus, não tem como largar Jesus, não tem como deixar Jesus para trás. É isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor, irmãos, o clamor de um justo, o clamor de um justo tem um poder que a gente não tem noção, porque Deus se compadece das nossas necessidades. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, quando chegou no alto do monte, olhou lá para baixo, onde estava o túmulo de Lázaro, que havia acabado de ser sepultado há 4 dias, morto ali, já sepultado. Mas a Bíblia fala que aqui Jesus, ele olhou aquela multidão perdida, desolada, triste por causa da morte de Lázaro. E mais do que isso, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que eram amigas pessoais, íntimas de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Irmão, você acha que Jesus tinha chorado por causa de Lázaro? Jesus sabia que Lázaro ia acordar daqui a pouco. Não deve ter passado nem 10 minutos e Lázaro já estava vivo novamente. Não era por causa de Lázaro que Jesus estava chorando, irmãos. Jesus estava chorando por causa daquela multidão que estava triste, que não sabia que o Messias, o dono da vida, estava ali. Aquela multidão que não tinha a menor noção de que o milagre estava chegando,
Deus se compadece das nossas necessidades, irmãos. Deus se compadece do nosso clamor. A gente só precisa buscar Deus. A gente só precisa clamar. Clamar sem cessar. Clamar sem desistir. Perseverar no clamor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Amém? Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana e nós somos pastores da Igreja Life aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas, no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva, 600. Esperamos por você. Até lá.